para fazer um pouquinho de esclarecimento sobre esse negócio de ética e moral, porque não tem nenhum conceito mais aporcalhado do que esse, mais avacalhado do que esse. Então, aliás, há uma proporção direta entre conversar sobre o assunto e praticar roubos em geral. Então, quanto mais o sujeito fala de moral, mais ladrão é. Entendeu? Quer dizer, quanto mais... É uma coisa tão engraçada isso, mas há uma malversação extraordinária desse negócio. Então, tem tudo quanto é assunto, tem ética disso, ética daquilo outro e ética não sei das quantas. E o que é que se entende, de modo geral, por ética disso, ética daquilo outro? Entende-se uma atitude politicamente correta. Quer dizer, é isso que se entende que seja ética, seja um código de comportamento adequado às exigências do mundo. Quando você coloca o problema nesses termos, e a maioria dos cursos de ética e moral que são dados por aí tem essa conotação, você não entende mais nada do que você possa entender sobre esse assunto. Por quê? Porque todo o processo de compreensão desse assunto depende de você entender o seguinte, que o problema moral, o problema ético, todo ele começa exclusivamente e, antes de mais nada, na consciência de cada indivíduo. Quer dizer, há alguma coisa no indivíduo, nos seres humanos, só dos seres humanos, porque os animais não têm isso. Os seres humanos não têm vida moral ou vida ética. Os animais são programados para agir de um certo jeito, mas acontece que nós não somos assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos sempre subordinados a uma coisa chamada bifurcação da vontade. Então, a gente passa o dia inteiro na dúvida sobre se faz ou não faz, diz ou não diz. Ou seja, nós passamos o dia inteiro sem saber o que fazer. Mas se você quiser saber o que caracteriza o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. Porque se nós soubéssemos o que fazer, nós seríamos como os animais. Os animais não têm esse problema. Os animais não têm esse problema. Por exemplo, quais são os problemas morais que todo mundo tem todo dia? Passa ou não passa o sinal vermelho? Paro ou não paro no lugar onde não pode parar o carro? Até coisas tão básicas quanto isso, tão simples, até coisas do tipo assim, descobri um roubo na empresa. O meu melhor amigo, que é padrinho dos meus filhos, está envolvido. Denuncio ou não denuncio? Você nunca sabe o que fazer. Porque se você fosse um animal, você não teria a menor dúvida. Você faria pelo que é programado. Você apenas rodaria o programa. É isso? Uma dúvida moderna. Faz ou não faz aborto? Um animal nunca tem esse problema. Por exemplo, um leão lá na África quer que uma certa leoa entre no cio. O que ele faz? Ele mata os filhotes dela. Mas ele não faz isso com nenhuma espécie de... Ele não tem dúvida sobre isso ser a melhor coisa a ser feita. Ele faz isso porque ele é programado para agir assim. Um animal não tem dúvida sobre o que fazer. Mas nós, seres humanos, temos dúvidas sobre o que fazer. Então, não se entende nada no assunto moral e ética, a não ser a partir dessa ideia. Essa é a ideia central do assunto. Quer dizer, o conceito nuclear no estudo da moral e da ética é que há uma dúvida na sua cabeça que caracteriza-se por uma bifurcação da sua vontade, faço ou não faço, denuncio ou não denuncio, né, etc. Que é onde começa todo o processo humano. Quer dizer, você pode até dizer para mim que determinados animais são espertos, como os cachorros não são espertinhos, são, né? Os cachorros fazem coisas inacreditáveis. Né? Agora, os animais não têm senso moral nenhum. Quando o seu cachorro foge, você dá uma bronca terrível nele, ele não fica com aquele ar assim, desmoralizado, porque ele tem a culpa. Mas é porque ele pensa que você não o ama mais. Entendeu a diferença? Nunca viu um cachorro que leva uma bronca, não fica assim desmoralizado no canto? Mas ele não faz isso porque ele tem sentimento moral. Ele faz isso porque ele acha que você não ama mais, só por isso. Ele não tem a menor ideia de que seja certo ou errado, a não ser aquela ideia que você programa e que você, por um processo de estímulo positivo e negativo, que você o programa, né? Você programa o seu cachorro.
Então, é mais ou menos isso que nos distingue, sobretudo, dos animais. Entre as diversas diferenças que temos, a mais importante é essa, que o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. E é por isso que nenhum código moral, nenhum tribunal externo, nenhum tribunal de júri, nenhuma opinião pública tem mais poder sobre você do que a própria culpa que você sente. Porque o tribunal interno que existe dentro da sua consciência é o mais implacável de todos. Nenhum tribunal interno é tão forte, tão poderoso quanto esse. É que esse dilema de vontade é tão extraordinariamente duro e doloroso. Quer dizer, por que ele é um dilema? Porque você não sabe fazer. Mas sabe por quê? Porque qualquer decisão que você tome terá uma dor implícita a essa decisão. Então, quando você está sob a pressão de um dilema moral, de um verdadeiro dilema moral, o que você tenta fazer? A única coisa a ser feita é enfrentar o dilema moral. Mas como isso é difícil de fazer, porque ele implica numa série de custos emocionais, numa dor, então há fundamentalmente 3 maneiras de você tentar não enfrentar o dilema moral. E a primeira maneira é a maneira que a personagem Raskolnikov do Crime e Castigo. Por isso, agora que vocês vão entender por que ler os clássicos, como no programa de expedições, é salvador da sua vida. Porque quando você entendeu o que aconteceu com a personagem lá, mesmo que nunca tenha acontecido com você, quando acontece com você, você já não fica angustiado sozinho, né? Porque o maior problema de quem enfrenta problema, para quem a vida traz problemas, quando você se defronta com um problema que a vida traz, a coisa que você tende a fazer é acreditar que isso só aconteceu com você. E como só aconteceu com você, você se envergonha e é incapaz de falar do problema. Daí você o que faz? Você esconde embaixo do tapete. Esconder embaixo do tapete significa neurotizar. Você neurotiza. Cria lá um troço que fica agindo escondido, que você não sabe. Então, a grande literatura, por exemplo, ou apresentar situações as grandes situações humanas, ela desneurotiza você. Porque quando você se defronta com a mesma situação do Raskolnikov, você diz, não, mas isso eu já sei o que está acontecendo. O fato de você falar a respeito do assunto é em si terapêutico. Por isso que toda a terapia psicológica sempre funciona até um certo ponto, porque o sujeito que fala com alguém sobre os seus problemas, de alguma maneira, ele equaliza o sofrimento. Quer dizer, ele mais ou menos organiza o sofrimento e por isso que melhora. Né? Mas a primeira maneira que tem de você resolver o dilema moral é você fazer como faz o Raskolnikov. O Raskolnikov era um sujeito pobre, miserável, um estudante empobrecido, e achava-se muito injustiçado, e era lá, então, explorado por uma velha agiota, a que ele tinha entregue a preço de banana todos os últimos bens que ele tinha, que era um reloginho, aquelas coisas. E ele, então, faz o seguinte raciocínio. Pô, mas se Napoleão Bonaparte, que era um sujeito que matou milhares de pessoas, tem o túmulo que ele tem lá em Paris, no Les Invalides, se ele é um sujeito com todo esse prestígio, por que eu, Raskolnikov, não posso matar essa velha desgraçada que está me roubando, que está me assaltando? Então, o que faz o Raskolnikov? Como ele não suporta o dilema moral, ele inventa uma moral que só vale para Napoleão e para ele. Entenderam? E como é que você tenta fugir? O primeiro jeito de fugir é esse. Não é isso? O segundo jeito de fugir é você dizer assim, não, quem tem um problema moral não sou eu, porque eu não sou eu. Quer dizer, esse problema moral não serve para mim, porque não sou eu que estou nele. Quem quiser entender como quem é a personagem literária, é o médico e o monstro, é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. O Dr. Jekyll é um médico respeitado e tal. Só que ele, à noite, quer sair naquela bandalheira do submundo, né, tomar todas e participar de tudo quanto for bagunça, orgia e tal. Mas ele não pode fazer. Então, ele inventa o Mr. Hyde, que não é ele. Entenderam? Não é ele.
E esse Mr. Hyde vai lá para a bandalheira. Então, depois, quando o Mr. Hyde volta, ele é o Dr. Jekyll. Então, não fui eu, foi o Mr. Hyde. Entendeu? Esse é outro jeito, né? Tá? Então, esse é o jeito que está explicado lá no Médico e Monstro, do Stevenson. É um livrinho pequenininho, quase uma novela, dá para ler em 40 minutos. O primeiro jeito, vocês já sabem quem é. O PT é assim, né? O primeiro jeito é o PT. Quer dizer, não, para nós há um código penal diferente, porque nós somos o PT e não somos vocês. Não, vocês não podem, mas nós podemos. O segundo é o sujeito que finge que não é ele. Quer dizer, é quem? O Maluf é mais ou menos assim. Isso mesmo. Tá? O Maluf é mais o primeiro jeito também. Quer dizer, é aquele sujeito que diz que rouba, mas faz. É do primeiro jeito. Assim, não, eu, como faço muita coisa, eu tenho direitos especiais. O Maluf é mais o primeiro jeito do que o segundo. Né? O segundo jeito é o sujeito que inventa uma mentira existencial. Né? Tem 4 tipos de mentira. Né? Olhando agora aristotelicamente para a mentira. Né? Tem 4 tipos de mentira. Tem a mentira socialmente aceita, que é a desculpa. Essa todo mundo tem direito de fazer. Entendeu? Estou com dor de cabeça, vou viajar. Se você não mentir um pouco, o mundo não te larga. É muito difícil. É impossível viver nesse mundo. Né? Essa é a mentira que o Acasto, né? O Acasto, aquela personagem do misantropo, que dá certo, acha que é legítima. Entendeu? O misantropo não admite essa. Mas há uma certa mentira que é necessária na vida, porque senão você é o quê? Essa mentira aqui é uma mentira desculpa, é uma mentira assim que todo mundo aceita, porque ela é uma espécie de defesa social. Como o mundo é muito assediante, você tem que poder dar uma desculpa. Essa mentira não tem mal nenhum. O segundo tipo o segundo tipo de mentira é a mentira que é a mentira interesseira, quer dizer, aquela mentira que deseja obter algum fim. Essa é uma mentira moralmente errada, a não ser em determinadas circunstâncias. Por exemplo, você dá uma informação errada para o bandido ou para o inimigo, é uma mentira legítima. Então, essa segunda mentira é uma mentira que serve para um determinado fim que você deseja obter. Não é uma mentira à toa, é uma mentira, né, que você faz porque você deseja influenciar alguma coisa. De modo geral, essa mentira é moralmente errada. Mas ela pode ser legítima, circunstancialmente, por exemplo, quando você está indicando para o inimigo o lugar onde não estão os teus compatriotas, para ele bombardear outro lugar, mas é legítimo. O terceiro tipo de mentira é a mentira, aquela mentira do Pinóquio, que é uma mentira patológica, no sentido de que o sujeito não consegue não mentir. Ele não mente por nenhuma razão boa. Ele não tem nenhuma vantagem em mentir. Ele mente simplesmente assim. Ele vai assistir os 10 mandamentos e diz para você que foi assistir Ben-Hur. Entendeu? Porque ele não consegue falar mentira. Essa é uma doença, tá? Chama-se mitomania. Pessoas que passam o dia inteiro mentindo. É o Pinóquio. O Pinóquio é assim, né? Lembra do história do Pinóquio? Então, o Pinóquio mente apenas por vontade de mentir. Não tem nenhuma boa razão para mentir. Não ganha nada mentindo. Mas essas pessoas, essa mentira não tem importância nenhuma, porque ela é uma mentira patológica, e todo mundo já sabe que o sujeito é assim, já vira folclore e ninguém mais presta atenção nele. E acabou o malefício de mentira desaparece. E há o quarto tipo de mentira, que essa sim é a mentira mais grave de todas, que é a mentira existencial, que é a mentira do Dr. Jekyll, em que você inventa um mundo, uma pessoa que você não é, inventa uma outra pessoa, e passa a viver como se outra pessoa fosse. Essa é a mentira que está por trás da segunda técnica de evitar o dilema moral. A primeira, você diz assim, que tem um código moral para você, só para você, porque você é especial. A segunda, você diz que você não é você. Você aceita o código moral, mas não é você que está fazendo as coisas erradas. Quem está fazendo é o Dr. Hyde, o Mr. Hyde, e não você.
E esse é o segundo tipo de tentativa de resolver, ou melhor, tentativa de não resolver o dilema moral. E o terceiro tipo de reação